parem de assistir televisão. O anjo disse que esse aparelho contamina os olhos, a mente e o coração. Quer ter uma mente limpa? Deixe de assistir televisão e cresça na doutrina. Se dedique a ela. O anjo me mostrou lá do céu as pessoas da igreja como agiam na terra. Espiritualmente eu vi muitas pessoas das igrejas que tinham suas línguas cortadas como de serpentes, e dentro do céu da sua boca eu vi o ninho de Satanás, vários filhotes de cobras que habitavam em sua garganta. Os demônios em formas dessas pequenas cobras possuíram as bocas dessas pessoas e faziam falar palavrões. Também vi o demônio-chefe que tinha uma língua gigantesca que não cabia dentro da sua boca. Os lábios desses murmuradores estavam negros por reclamarem de tudo, e quando essas pessoas abriam as suas bocas, uma espada rachava uma casa no meio. Era a igreja sendo dividida por causa das línguas dessas pessoas que feriam e matavam espiritualmente os irmãos. O anjo disse: a espada da justiça descerá sobre a vida dessas pessoas se não se consertarem, e as suas almas descerão às recâmaras do inferno. Igreja, peçam para Deus santificar a língua, e aprendam a controlar ela antes que o juízo de Deus desça sobre a sua casa. O anjo disse que a nossa boca é um instrumento da palavra para ser usado na libertação e edificação. A responsabilidade da salvação está na nossa língua. Essa foi a minha revelação que recebi. Fiquei pouco tempo no céu e tive que voltar à terra. A vigília ainda não tinha acabado quando voltei. Igreja, a minha esposa tem crescido muito espiritualmente. Ela era uma crente fria que não tinha intimidade com Deus, e agora está frutificando. Quero deixar bem claro que o lugar que visitamos não é a Nova Jerusalém, mas o lugar de descanso dos santos. Eu e a minha esposa fizemos 2 alianças espirituais depois do seu arrebatamento. A primeira aliança é que entraremos no céu mesmo que isso custe o preço do nosso sangue. Sacrificaremos a nossa vida para entrar nesse lugar. Ainda não está garantida a nossa morada. Temos que perseverar. A porta é estreita. O céu é tomado à força. A segunda aliança é que nunca vamos nos separar. Mesmo que venham as provações, ficaremos juntos até o fim. Depois do meu arrebatamento ao céu, o inferno se levantou contra mim. Satanás mandou um demônio lutar contra minha vida na terra. Em minhas orações na madrugada, eu vi um demônio muito feroz rodeando a minha casa. Esse demônio veio me desafiar dentro do meu lar. Ele não entrava na minha casa, pois não tinha nenhuma abominação. Também eu dei ordem para ele. Eu disse: demônio, não passe da linha de limite. Fique do quintal para a rua. Não entre dentro da minha casa. Um demônio que se atreveu a fazer mal à minha filha. Ele entrou na minha casa e foi ferido. Aquele demônio, reconhecendo a autoridade que tenho, não deu um passo a mais pela frente. Ele conhece o verdadeiro soldado. E o demônio também tem medo. Quem disse que eles não temem um homem de Deus? Esse demônio, mesmo a longa distância da minha casa, lançava ataques. Eu me defendi de joelhos no chão. E ele viu o tamanho da minha força que Jesus me concedeu. Ele não conseguia medir forças contra mim. Não estou me exaltando. Estou dizendo que assim como Deus deu forças para Sansão e Davi contra Golias, ele continua dando capacidade hoje. Aquele demônio pegava estratégias no inferno e subia à terra para me derrubar. Um homem envolvido com canal de televisão tentou me levar para uma emissora tentando fazer o meu nome na mídia. Eu recusei e disse para ele não divulgar o meu ministério na televisão, já que eu prego contra a Babilônia eletrônica, sistema tecnológico do anticristo. Esse demônio não conseguiu me derrubar dessa vez, mas usou uma modelo que tentou me seduzir. Essa mulher queria que eu largasse a minha esposa que Deus preparou para ajudar o meu ministério. Eu disse: sou um homem de uma mulher só, a primeira e a última. Depois dela não terei nenhuma mulher. Assim como Jesus continua sendo fiel à sua igreja, apesar de sua infidelidade, eu serei fiel à minha esposa. Mesmo que um dia ela venha me deixar, eu a esperarei até a morte. Aquela modelo que estava apaixonada por mim foi embora. O demônio havia jogado um dardo maligno da paixão em sua mente, deixando ela completamente fora de si. Ela disse que iria se matar por eu não querer ela, e foi para o seu apartamento. Eu voltei para casa e fiz uma oração, e na visão, eu vi uma armadilha e um demônio pronto para ceifar a vida daquela mulher. Eu orei para Deus dar o livramento. Foi quando na visão, eu vi que a minha oração parecia uma bola de fogo que foi em direção àquele demônio ceifeiro. Quando ele viu aquela bola de fogo, ele fugiu e deixou a modelo. E o dardo da paixão que estava em sua mente desapareceu. Ela tinha sido hipnotizada por aquele demônio e voltou ao seu estado normal.
esquecendo-se de tentar me seduzir. O demônio que estava tentando me derrubar colocou um pastor empresário no meu caminho. Ele queria investir dinheiro no meu ministério e disse: colocaria sua igreja em todos os países do mundo. Aquele homem tentou me corromper com o seu dinheiro e queria me comprar, mas o Espírito Santo me revelou todos os seus planos. Ele não queria me ajudar. Irmãos, o diabo não desiste de tentar contra a sua vida. Por isso não podemos desistir de andar na santidade e orar para se fortalecer. Sem oração, você acaba cedendo. Aquele demônio enviado do inferno para me derrubar ficou um mês tentando contra minha vida desde o mês de janeiro. Agora estamos em fevereiro. Eu resisti a esse demônio, e o seu prazo de me destruir acabou. E quando ele chegou ao inferno, Satanás deu ordem aos outros demônios, mandando castigar ele por ter falhado. Eu vi na visão quando os demônios penduraram aquele demônio de cabeça para baixo, e torturaram ele o dia todo. O inferno não é igual ao céu. Lá tudo funciona na pressão, pois o tempo está curto, igreja, e eles estão desesperados. O rei do inferno não é doce com os demônios. Ele inferniza os seus demônios. Se Satanás faz isso com os que trabalham para o seu reino, o que ele fará com você que não trabalha para ele se cair lá dentro? Vi um demônio feminino da sedução sendo torturado, e também vi outros demônios sendo torturados por terem falhado nas salas de torturas. Esse é o resultado de uma igreja santa que ora. Fazem os demônios serem punidos no inferno pelos seus fracassos. Eu vi quando Satanás deu ordem para outro demônio tentar me derrubar. Aquele demônio ficou surpreso por receber essa missão difícil, pois ele sabia da dificuldade que teria aqui na terra. Esse demônio não podia dizer não a Satanás, e aceitou a missão. Eu sei que o seu psicológico ficou abalado, mas eles não desistem. Tem sempre esperança de que vão conseguir, porque já derrubaram muitos homens santos que viviam de joelhos em oração. Eles não vigiaram, e foram surpreendidos. Eu vi Satanás com uma lista enorme de cristãos que foram derrubados. Satanás em seu trono mostrou para aquele demônio a lista de quantos caíram. Satanás disse: para nós tudo é possível. E aquele demônio, ao ver aquela lista, se animou muito em querer me derrubar. Eu dizia: pode vir, demônio, se depender de mim será torturado sempre pelos seus fracassos. O próximo que irá para o castigo será você. A sala da punição lhe espera. Esse demônio era muito mais forte do que o outro demônio que fracassou em querer me derrubar. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, e os caídos se levantem enquanto há tempo. Eu não posso errar. Tenho que ser um espelho de santidade e fazer discípulos. Vocês que me ouvem, não sabem o preço que eu pago em levar almas para o reino de Jesus. Tenho pisado em espinhos e sofro muito. Agora eu entendo o que Jesus sofreu quando esteve na terra. E os discípulos também. Depois de passar por grande abundância financeira, Deus permitiu que eu perdesse o emprego. O cansaço físico impedia que eu orasse. Eu perdia muito culto por trabalhar à noite. Depois que fui demitido, não questionei a Deus. Não murmurei. Ele deu e tomou. Eu não tenho riqueza. Só tenho uma casa no céu e uma família. Até a casa onde moro foi ganha. Não tenho nada que venha me fazer importante entre os ricos. Só tenho a maior pérola na minha vida: o Espírito Santo de Deus. Para você que tem o Espírito Santo e não quer perder por causa das coisas desse mundo, tu és o sal da terra que conserva a carne, e não deixa apodrecer com a corrupção desse mundo. Viva uma vida de joelhos diante de Deus, para que Ele não retire o seu espírito. Pessoas que oram crescem na graça. Eu vi na visão uma coluna de fogo em cima das cabeças dessas pessoas. A oração do justo com o Espírito Santo ao lado é tão importante, que ele revela tudo o que está em oculto. Aprendam a ter intimidade com o Espírito Santo, pois tem certos assuntos que o seu pastor não vai lhe responder, mas o Consolador que está ao lado irá revelar. A presença do Espírito Santo fará com que você não se encante com o mundo. Peça porções de azeite na sua vida cada dia, para que os desejos pelas coisas do mundo não venham a aflorar. Se encha da palavra de Deus, e a sua fome será saciada. Tu não precisa ir para o mundo se saciar das imundícias dos prazeres. Peça que o calor do Espírito Santo não se aparte da sua vida. O frio desse mundo não pode invadir a sua vida. Peça cada dia a transformação espiritual, sendo mais espírito do que carne. Peça para Deus uma vida saborosa em sua presença, para que não sinta saudades do mundo. Eu vejo a essência do Espírito Santo como uma bola de fogo envolvendo as vidas dos praticantes do Evangelho. Quando você liga o seu espírito ao Espírito Santo, a conexão fica muito forte, e um desenvolvimento sobrenatural acontece na sua vida. Algo extraordinário na vida espiritual do crente se realiza. Nunca explorei as ofertas dos irmãos, mas o Senhor tocou no coração de pessoas que veio na minha casa trazer dinheiro.
Um empresário movido por Deus me deu uma alta quantia de dinheiro que dá para eu passar o ano todo. O Senhor disse: estou lhe preparando nesse deserto para que continue crescendo espiritualmente. Depois da minha quinta experiência, recebi uma chuva de unção que caía como gotas do céu. As minhas visões se multiplicaram. Eu estava sendo preparado para enfrentar grandes batalhas espirituais. Em uma guerra espiritual, os mais fracos saem prejudicados. Eles são atingidos diretamente pelos dardos das trevas. A recuperação espiritual é demorada. Por isso terá que se arrepender, se humilhar diante de Deus, e fazer jejuns e orações. O que deixa o crente fraco é o pecado. Mesmo que viva uma vida de oração, não terá chance nessa guerra. O preparado espiritualmente vai para a guerra, e os despreparados buscam a preparação. O pecado derruba a vida espiritual do crente por dar lugar para a carne que abre espaço para o diabo. A carne é a sua inimiga, amorteça a sua vontade, vence o seu eu. Esse é o único meio de vencer a sua carne. As provas também têm reprovado os crentes. As falsas unções de pastores com os seus falsos ensinamentos também derrubam o crente. Tudo isso faz parte da guerra espiritual que tenta impedir que o crente venha se salvar. A guerra pode abalar a sua fé e te afastar de Jesus, como pode lhe aproximar deixando mais fortalecido nessa guerra. As suas experiências aumentam com os ferimentos e pedradas, mas as suas habilidades também crescem nessas batalhas. Conheci um pastor que orava por libertação e jejuava pelas pessoas. Ele foi atacado com todas as forças das trevas e ficou enfermo. O seu ministério de libertação foi destruído, fazendo fechar a sua igreja. Os demônios bombardeiam igrejas que espelhem eles a força do corpo das pessoas. Igrejas de libertação só ficam abertas se o pastor for consagrado por Deus e separado do mundo. Se tiverem igrejas de libertação abertas que não incomodam os demônios, eles não atacam essas igrejas. Isso é estranho, e não procede de Deus. Os demônios odeiam igrejas sérias que trabalham com libertação, não somente expulsando os demônios, mas também libertando as pessoas com a palavra da verdade. Não adianta expulsar o demônio do corpo da pessoa, se não ensinar ela a andar na doutrina de Deus. A pessoa, quando é livre daquele demônio e procura caminhar na verdade, atrairá o Espírito Santo à sua vida. Terá o seu selo que os demônios ao verem não podem possuí-la. Se a pessoa tiver o demônio expulso do seu corpo e não procurar caminhar na verdade, o demônio voltará com mais 7, o que ficará mais difícil dela se libertar. A igreja onde eu sou pastor tem muitos novos convertidos. Não vou dizer a minha igreja por ser a igreja de Cristo. Eu fico atento com os sintomas de fraqueza espiritual que ocorrem no rebanho. A minha obrigação como pastor é ajudar os caídos, levantar, edificar os fracos e cuidar das feridas das ovelhas. Se aparecer qualquer lobo andando ao redor com o seu falso ensinamento, eu protegerei o rebanho desse falso profeta e dos demônios que tentarem entrar no pasto. Lutarei com todas as minhas forças se for possível. Até morrerei defendendo a causa do Evangelho. Um demônio se infiltrou dentro da igreja que eu cuido. Ele incorporou em uma mulher cristã. Ela congrega comigo e foi fazer uma missão em uma cidade. Quando chegou lá, fez teologia. E quando retornou, voltou sem o Espírito Santo e com outro espírito em sua vida. Esse é o meio mais sujo que Satanás achou para derrubar a doutrina do meu ministério. Através dessa mulher que era líder do grupo feminino de evangelismo de lares e ruas. Antes dela voltar, em uma visão, ela entrou na igreja de salto alto de uns 10 centímetros. Quando ela andava pela igreja, o seu salto fazia toque, 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 e o rosto dos homens novos convertidos e daqueles que ainda eram fracos espiritualmente olharam para os seus lindos pés, e dos seus saltos saíram dardos malignos que entraram nos olhos dos irmãos, e caíram dentro dos seus corações. Eu vi quando os olhos desses irmãos começaram olhando para os seus pés e foi subindo para cima em direção às pernas. Ali eles cometeram adultérios em pensamentos com essa irmã. Isto é o estrago que a teologia canal está fazendo na vida de muitos que o fazem. Vocês têm a Bíblia, para que mais coisas? Será que a Bíblia não é o suficiente? E precisa de teologia? Eu perdi uma grande mulher de Deus que me ajudava, por conta da teologia que ensina diferente daquilo que eu passo para a igreja. Satanás tem se aproveitado da teologia para disseminar o joio no seio da igreja. Por isso que eu não deixo mais nenhum membro da igreja que eu cuido fazer teologia. E quando a missionária da igreja onde sou pastor voltou de viagem toda maquiada, eu barrei o seu ministério e ela mudou para outra igreja. Mais uma vez, o plano de Satanás caiu por terra. Eu antecipei e neutralizei as suas estratégias de corrupção ministerial. Eu vi na visão demônios da arte que incorporavam nos atores e nas atrizes, e faziam eles interpretarem os seus papéis. Esses demônios tinham os rostos deformados e pareciam palhaços.
Eles são os responsáveis de fazerem muitos artistas ganharem o Oscar de melhores do ano por causa dos pactos. Esses demônios conseguiam mudar as personalidades desses artistas na hora da gravação das cenas. Mulheres que se maquiam, fazem artes no rosto iguais a palhaços de circos. Vocês são atrizes para se pintarem e interpretam uma personagem. Todas as atrizes que pintam o rosto se transformam em outra pessoa que não tem nada a ver com a sua vida real. Isso mostra que a maquiagem tira a naturalidade da criação de Deus. Toda mulher que se pinta, a sua personalidade muda e fica sedutora, e com autoestima cheias de artimanhas do inferno. São os demônios da arte que as possuem, e transformam-nas em verdadeiras atrizes do mundo real, fazendo-as fazerem coisas que nunca fizeram, fugindo da verdadeira personalidade. Mulheres cristãs que se preocupam tanto com a sua beleza. Um dia a beleza do corpo irá envelhecer, e não adianta lutar contra o tempo. Aceite o curso da natureza, porque se preocupam com os seus cabelos brancos. Deveriam se preocupar com as suas salvações porque um dia irão morrer, e a sua carne será comida pela terra. Não importa quantas plásticas façam, o seu corpo irá ser um esqueleto quando tu morreres, e os seus esforços serão em vão. Se preocupem com a salvação da sua alma. Isso é eterno e não acaba quando você morre. Querem ser jovens, sem rugas e bonitas. Salvem as suas almas e terão a vida eterna. Lá no céu irão rejuvenescer, e não terão sinais de velhice, que é a marca do pecado que entrou no mundo por causa de Adão. Eu fui ao céu, e posso garantir que todos são jovens e têm os seus rostos lindos e angelicais, porque se preocupam com a carne, com aquilo que morre e é perecível. O Senhor me revelou a grande mentira da teologia da graça, que nada é pecado. Eles dizem que só temos que crer, e mais nada podemos fazer. Esses teólogos que falam isso não sabem o que é graça, e não vivem nela. Eu vi na visão um homem no escuro, mas ele estava envolvido por um clarão que iluminava o seu corpo e o fazia brilhar. Ele estava envolvido pela luz mesmo estando no escuro. O Senhor disse: essa é a graça, a minha luz na vida dos que vivem a minha palavra. Servo, todos os que estão na graça terão essa luz que é o meu espírito em suas vidas. Esses estão com as suas lamparinas acesas e cheias de azeite. Os que vivem no pecado não estão na graça, e sim nas trevas. A minha graça é igual à luz que viste na vida do homem da visão. Ela acompanha os que vivem uma vida santa, tornando ele a luz do mundo e um povo diferente na terra. Irei fazer uma oração para dar seguimento com o testemunho. Senhor meu Deus, muitos que ouvem esse testemunho estão com dificuldades financeiras. Outros estão passando provas no casamento, na vida sentimental e provas na família. Quantos cristãos pensam que as suas vidas espirituais se acabaram e que seus ministérios terminaram? As dificuldades têm parado muitos, mas o Senhor é o Deus que hoje renova as forças deles. Casamentos e vidas sentimentais abaladas terão mudanças, e tudo aquilo que está fora do lugar voltará ao seu lugar como antes. O Senhor Deus colocará na posição certa, e removerá as pedras que estão atrapalhando as vidas dessas pessoas. Eles têm perdido essa guerra, porque com as suas bocas confessam que são cristãos, mas as suas atitudes lhe condenam e reprovam como obreiros do Senhor. Mas o Senhor Jesus converte corações duros, e transforma essas vidas dando uma nova forma, e muda o caráter dessas pessoas, convertendo os seus interiores. Mudança de dentro que refletirá todo o seu corpo e até o comportamento. Que eles sejam uma nova criatura de verdade, e que os outros se espantem com a sua transformação. Eu creio no poder modificador de Jesus que muda e transforma. Assim como o Senhor transformou a água em vinho, o comportamento deles não denunciará mais essas pessoas, porque eles serão vasos novos feitos pelo seu poder. Amém. Eu tive uma visão dos anjos maravilhosos do céu, quando eu orei junto com a minha esposa, companheira de luta que nunca me deixa nem na dor, nem na obra, e também não me deixará quando eu for morar no céu. Ela irá atrás. Eu tenho certeza disso. Os anjos são organizados. Cada um tem a sua função no céu e na terra. A igreja deveria aprender com os anjos em organizar-se para a obra de Deus. Eles são um exército unidos que lutam contra as forças do mal, e a igreja deveria imitá-los se unindo contra as forças do mal, não se guerreando entre si. Vi na visão uma família inteira que tinha terminado de se converter, e estavam muito animados. Oravam todos os dias e não perdiam um culto na igreja. Uma legião de demônios cercou a casa daquela família. Eles ainda não estavam preparados para a guerra por serem novos convertidos e não terem experiência do mundo espiritual. Jesus lá do céu viu a sinceridade em seus corações, e enviou vários anjos para combater aqueles demônios. Os anjos desceram do céu com as suas espadas e feriram aqueles demônios que foram golpeados fortemente. Esses são os anjos da justiça que combatem a injustiça e o mal.
e defende a igreja de Jesus, a noiva santa. Eu me lembro de quando fui pregar em um lugar infestado de legiões de demônios. Eles ficaram no caminho impedindo a minha passagem. Mas quando eles viram que atrás de mim os anjos me acompanhavam, abriram passagem para eu passar. Na visão que eu tenho do meu lar, um anjo fica na contenção protegendo o meu lar. Esse anjo me deixou guerrear de joelhos no chão contra o demônio que me perseguiu. Ele sabia da minha capacidade espiritual de vencer aquela peleja. Mas se as coisas ficassem complicadas, ele estava ali para me dar cobertura. Os anjos guardam as casas dos cristãos fiéis que estão preparados para a guerra. E quando as legiões de demônios se aproximam de uma família que serve a Deus, os anjos descem para os protegerem. Nos cultos de libertação, quando os demônios saíam dos corpos das pessoas, os anjos capturavam esses demônios e os mandavam para o inferno. Essa era a chance que a pessoa recebia de um momento livre, para buscar o outro morador que ocupará os espaços de suas vidas. Quando a pessoa não fazia isso, os demônios voltavam a habitar com força total. Na outra visão, vi uma guerra espiritual dos anjos com os demônios. Um pastor que intercedia por uma moça nova convertida. As orações daquela moça eram bloqueadas nos ares. Mas quando o pastor intercedeu por ela, a sua oração passou pelas barreiras dos demônios e subiu até o trono de Deus. O anjo desceu para entregar a vitória para a moça, mas as legiões de demônios o acorrentaram. Esse anjo escapou das correntes, mas não conseguiu descer para a terra. Ele voltou para o céu, e a benção da moça que era para ser entregue naquele dia foi adiada. No outro dia, um arcanjo muito mais forte, anjo de guerra, não me foi revelado a sua identidade. Quando ele desceu, as legiões de demônios fugiram, e os ares ficaram livres para o anjo passar e descer a terra. Ele veio pessoalmente entregar a vitória para aquela moça nova convertida. Igreja, a moça nova convertida não foi revestida espiritualmente, pois as suas orações eram fracas. A sua benção foi pela misericórdia de Deus. Os anjos protegem os inofensivos desde que sejam obedientes a Deus. Às vezes a sua vitória não chegou ainda por causa das barreiras, mas tenha certeza que é garantida. Se a sua oração chegou ao trono de Deus, não há demônio que possa impedir. Vi outra visão de um anjo que foi cercado por uma legião nos ares que estavam com uma grande caixa preta de ferro para aprisionar o anjo. Esses demônios queriam informação do mistério que o anjo iria levar a um cristão. 3 anjos desceram em auxílio daquele anjo e guerrearam contra as legiões. As suas espadas afiadas cortavam aqueles demônios. Eu vi quando um anjo triscou a sua espada naquela grande caixa preta que despedaçou em vários pedaços. Os anjos os afugentaram, e o anjo do mistério desceu na terra para entregar para o irmão. Esses demônios dos ares são os mesmos que fazem tempestades, redemoinhos, ventos fortes e furacões para destruição. Também vi um anjo descendo até a terra, e obrigava o demônio a entregar a vitória a um servo de Deus. Aquele demônio sempre fechava as portas de trabalho para o servo de Deus, até que o anjo obrigou ele a abrir todas as portas de trabalho. O anjo apontava a sua espada para o demônio e fazia-o destrancar as portas que ele mesmo havia fechado com uma chave preta. Tive uma visão com anjos descendo nas igrejas para fazerem anotações daquilo que estava sendo pregado e ensinado em cima dos púlpitos. Até os tipos de louvores eram anotados pelos anjos. Até os tipos de roupas que as pessoas iam à igreja. Os comportamentos também são anotados. E quando uma pessoa se convertia, o anjo anotava o nome dela em um livro. Eram 2 anjos para cada igreja. Um anotava as conversões, arrependimentos, e quando a pessoa estava disposta a renunciar tudo por Jesus. O outro anjo anotava os pecados. Um anjo anotava o que acontecia de bom, e o outro anotava o que acontecia de mal. Por isso é que eu sempre falo para a igreja onde sou pastor para vigiarem quando entrarem na casa de oração. Eu ensino a fazer um culto verdadeiro, com muita devoção e adoração a Deus sem nenhum escândalos. Outros 2 anjos desciam e pegavam os relatórios do que estava acontecendo e subiam. Sabe onde eles guardam esses relatórios de anotações? Quando estive no céu, eu vi os anjos guardando os relatórios das igrejas em uma sala de arquivos de ouro. É através desses relatórios que muitos serão julgados. Também vi na visão, anjos dentro dos lares dos cristãos fazendo anotações do que acontecia. Eles anotavam quando os casais cristãos discutiam com palavras de ofensas. Cristãos andando de short e sem camisa dentro do seu lar. Serva de Deus andando pela sala de sutiã e short, quando discutiam com os vizinhos falando palavras chulas, palavras de baixa qualidade sem valor algum, palavras que inferioriza a pessoa ofendida, e também prova a podridão do coração de uma língua maléfica. Os anjos anotam tudo isso em relatórios, tanto as boas obras que provém do Espírito Santo que são os seus frutos, e também as obras da carne que são anotadas. No dia do juízo não vai ter desculpas.
Tudo está sendo anotado, até o testemunho que estou dizendo. Ai de mim se aumentar alguma coisa ou deixar de falar aquilo que o Senhor mandou. Tive outra visão com anjos da justiça que executam as leis divinas descendo à terra. Eles foram enviados por Deus, e quando desceram feriram os falsos profetas e os feiticeiros que estavam fazendo mal ao povo. Anjos também matam. Igreja, lembra-se do rei Herodes que foi ferido pelo anjo, e o que aconteceu com o exército da Síria que cercaram Eliseu. Eles foram feridos de cegueiras causadas pelos anjos. Esses homens fizeram tanto mal na terra, que os anjos tiveram que descer e tirar a vida desses homens. Os demônios também receberam a ordem de Deus para ceifar as vidas de todos que fazem mal aos outros. Os ceifeiros da morte, que são demônios que tiram as vidas, também estavam matando feiticeiros, satanistas e os falsos profetas. Na visão, os pecados desses homens chegou às narinas de Deus. Também vi um ceifeiro dentro da igreja anotando os nomes das pessoas que vão morrer. Satanás pediu as almas dos cristãos rebeldes, que mesmo indo todos os dias à igreja, tinham os seus corações endurecidos e continuaram escandalizando a palavra de Deus. E Deus disse: essas almas não vão fazer falta na minha obra. Eles nunca irão se arrepender de seus pecados. Eu sei o futuro. Pode entregar essas almas a Satanás. E os demônios ceifeiros matavam e levavam aquelas almas. Tive uma visão com uma multidão de pessoas que andavam pela cidade. Muitas dessas pessoas tinham o número 6 na sua testa, e de trás delas saía uma fumaça negra. Perguntei ao Senhor o que isso significava. O Senhor disse: essas pessoas que estão marcadas serão os próximos a morrerem, e a fumaça negra que viste é o sinal para onde eles vão quando a morte chegar. Todos os que estão com a marca da morte já ouviram a minha palavra e não deram ouvidos, escolhendo os caminhos tortuosos de seus corações. Na visão, eu vi quando os ceifeiros da morte tiravam as vidas dessas pessoas e levavam para o reino das trevas. Vi esses demônios causando todos os tipos de mortes, como acidentes de carro, assassinatos, suicídios e ataques cardíacos. Os demônios esmagavam os corações das pessoas marcadas com as suas mãos. Todas as pessoas marcadas na testa morreram, pois Deus havia determinado e entregado aquelas vidas rebeldes para os demônios fazerem o que quisessem, porque eles não escolheram servir a Deus, e sim Satanás. No dia seguinte da campanha de oração, tive uma visão de uma bola de luz branca circulando as igrejas. Perguntei ao Senhor o que isso significava. O Senhor disse: servo, é a minha palavra. Igreja, que visão gloriosa! Eu vi quando aquela bola curava doenças nas almas, fechava grandes feridas e cicatrizava. Quando essa bola de luz branca passava, sementes caíam nos corações das pessoas e as suas vidas frutificavam. O Senhor disse: esses que aceitaram a minha palavra produzirão frutos em meio ao deserto. E os cristãos que se alimentavam da palavra e oravam, o céu se abria, e caíam chuva de luzes brancas sobre aquele cristão. O céu fornecia autoridade e forças para aquele servo de Deus. Uma voz disse: essa palavra é fonte de água viva que corre dentro dos interiores daqueles que se alimentam dela. Não enfraquecerão, e onde forem levarão essas virtudes com eles. Colocarão as suas mãos sobre os cativos e os libertarão, e aonde pisarem os seus pés deixarão bênçãos. Os que oram e se esforçam crescerão de tal forma que não se abalarão em tempos difíceis. As suas orações lhe darão resistência contra o mal. Esses passarão por cima das provações, e os seus níveis espirituais aumentarão. Esses são os que acostumaram a orar todos os dias, exercitando os seus corpos a esse costume. Os que lerem a minha palavra renovarão as suas forças, e nascerá da minha palavra uma nova criatura. Os que oram e se alimentam da minha palavra crescerão e se fortalecerão espiritualmente, e serão aliviados na hora das provas. Serão regenerados e ficarão firmes em mim. Na visão, eu vi essa bola de luz que é a palavra entrando nas pessoas e formava soldados. Edificavam na rocha, deixando protegidos contra a falsa doutrina. Quando a palavra entrava dentro deles, dava forças, e a unção começava a brotar nos seus interiores, atraindo a essência do Espírito Santo em suas vidas. Eu vi aquela bola de luz transformando a vida de uma mulher nova convertida. A bola de luz aquecia o coração, e o derretia igual cera de vela, trazendo arrependimento dos seus pecados. A bola de luz produzia água cristalina que entrava no interior e fluía dentro. Uma voz disse: estou amolecendo o seu coração endurecido pelo pecado, e fazendo uma nova transformação. Aquela bola de luz adornou a mulher com pedras brilhantes, e o seu corpo brilhava com os adornos espirituais. Aquela bola de luz fazia fluir a água da vida do interior daquela mulher. Um vento forte assoprava nela e trazia avivamento. Esse forte vento espiritual penetrava no seu interior,
e assoprava a pequena chama dentro daquela mulher, fazendo inflamar o fogo. O seu semblante mudava completamente. O Senhor disse: olha, servo, o poder da minha palavra quando é pregada, como ela é. Olha o resultado da mudança. Tive uma visão com pessoas apegadas com o mundo, desapegando-se dele e entregando.